E é interessante que quando o Império que o condena, que vai condenar também São Pedro, né, que vai depois perseguir os católicos e fazer toda aquela multidão de mártires, mostra que uma resistência, né, e depois o Império acaba ficando católico. A gente vê com Teodósio, já no século IV, né, que foi o primeiro imperador católico mesmo, né, não foi Constantino, como muitos se enganam. Constantino vai ser batizado só na hora da morte, e ainda assim por um bispo ariano. Mas que infelizmente era um hábito difundido em certas regiões, né? Mas ele era amigo dos arianos, né? Não, eu digo se batizar mais para frente, mais para frente, porque falou, eu vou ter uma vida dissoluta. E aí depois eu me bati pensamento totalmente, claro. Pensamento pagão ainda, né? Ainda estava misturado com o paganismo. Então, na realidade, as pessoas só estranham. Por que Constantino quis converter na hora da morte? Porque havia esse costume não, hábito, né? Lá em Roma, infelizmente. E é interessante, as pessoas falam que com Constantino a igreja se corrompeu, mas pouco depois, ainda no mesmo século Constantino, Teodósio enfrenta o imperador. O Teodósio é enfrentado, né, por Santo Ambrósio. Né? E é interessante porque quando Santo Ambrósio proibiu Teodósio de entrar na Catedral de Milão, porque ele havia castigado a cidade de Tessalônica, se não me engano, mandou matar todo mundo. Não interessa se era culpado ou não. E Santo Ambrósio tinha dito para ele, não faça isso. E ele até ouviu Santo Ambrósio, mas depois os conselheiros dele disseram, se você não castiga, vai perder a autoridade. Ele mandou castigar. No domingo ele estava indo à missa, o bispo Santo Ambrósio esperou ele na porta. Ele ficou de fevereiro a novembro querendo entrar na igreja e Santo Ambrósio não deixou. Agora veja, Marcelo, as perseguições tinham acabado anteontem. Santo Ambrósio devia ter gente pressionando ele. Ele falou, você é louco? Se esse homem manda voltar a perseguir, vão morrer milhares por sua culpa. E ele não cedeu. Quando o imperador pediu perdão, estava chegando o Natal, ele queria comungar, estava aflito, e aí então ele entra chorando, tirou todas as insígnias imperiais, mostrando que a igreja é mais muito bonito. E Santo Ambrósio o abraça chorando também, então dá uma absolvição. Quer dizer, a igreja nunca foi subserviente. É uma coisa muito bonita, e é bonito ver como a igreja foi, de fato, batizando, né, catequizando o império, preservando seus valores. Essa é uma das histórias mais bonitas que tem, porque era o império mais poderoso do mundo, né? E de repente eles fazem uma perseguição até hoje meio inexplicável contra os católicos, massacres, brutalidades, tentando extinguir o catolicismo na base do sangue, e mesmo assim o catolicismo vai se enraizando, vai chegando e chega até o imperador. Né? É espetacular. E sem fazer guerra. Né? Sem fazer guerra. No exemplo do martírio e no argumento da verdade. Isso é muito bonito. E justamente a gente aqui acho que vai concluindo, eu vou daqui a pouco ver se as perguntas, né? Preciso deixar um tempo para isso, mas justamente, Marcelo, a igreja então vai ser a síntese dessa tríade, né? Ela vai apoiar-se, é o que mostra a capa do livro, né? Aqui na capa do livro, não sei se vocês conseguem ver, mas tem aqui justamente Nosso Senhor com São Pedro, São Paulo e o Papa. Aqui acho que é Pio VI ou Pio VII. Né? Então a capa tem essa arte, né? E se apoiando em 3 colunas: Israel, Grécia e Roma. E a gente vê isso então em muitos aspectos da igreja. Vê na liturgia, a igreja que vê na teologia, que se apoia muito na filosofia, nas verdades, e mesmo em Roma na questão do direito, né, Marcelo? Sim, o direito romano foi o melhor direito de todos até aquela data. Depois moldou bastante o pensamento medieval, mas depois foi mudado, né? O direito romano chegou a ser proibido depois. Por quê? Questão de lógica. Como se desenvolveu um direito melhor que o romano, então é óbvio que o anterior tinha que ser excluído. Então ele chegou a ser proibido, mas foi uma das bases para o direito medieval, sem dúvida nenhuma, né? Antes da gente então dar essa voz às perguntas, Marcelo, só para a gente acabar acabando, né? Por que acabou o Império Romano? Quais as razões históricas do fim do Império? E depois, qual foi o seu legado para a história? Então, são várias causas, né?
Houve até causa da inflação, causa econômica. Né? O primeiro tabelamento de preço foi no Império Romano. E nunca deu certo, né? Nunca deu certo. Aí se os economistas estudassem história, realmente esses economistas que a gente já via lá, Império Romano, tabelamento de preço, não deu certo. Então, abandono nunca vai dar certo. Nunca deu, nunca vai dar certo. Né? Falta história para essa turma. E o povo insiste. Então teve problema econômico, teve o problema na realidade não é bem invasão, teve invasão e teve migração. Teve invasão agressiva, Átila, mas muito do processo que se diz como invasões bárbaras foram migrações bárbaras, né? Que até então, que eram povos que tinham outros hábitos, mas eles valorizavam muito a cultura romana, né? Impressionante. Muitos quiseram até defender o Império Romano e se aliaram com generais romanos, mas começou a se criar regionalismos, visigodos na Península Ibérica, suevos no extremo noroeste da Península Ibérica, ostrogodos e lombardos na Península Itálica, francos. Na França começou a se criar aqui um regionalismo. Então tivemos problemas econômicos, a influência do mundo bárbaro e também um cansaço do Império Romano, porque o Império Romano vivia de conquistas, né? Essa era a lógica funcional do Império Romano. Aí quando ele atingiu a expansão máxima, ele começou a retrair. E aí então toda aquela lógica é mais ou menos uma pessoa que está numa escada rolante descendo o contrário. Você tem que andar mais rápido que a escada rolante contrária. Se você ficar parado, você vai para trás. É o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano tinha uma lógica de conquista. Quando parou, travou a máquina romana. Né, isso é analisado pelos estudiosos. Isso é migração bárbara, crise econômica, né? E a decadência moral? Decadência moral, faltou esse analisar, bem observado. Família começou a haver uma forte... Então, aí veio uma coisa contraditória, porque de um lado sim, de outro lado não. Por quê? Porque no final o Império Romano já tinha muito católico, né? Então havia determinado de núcleo de resistência moral, mas eram fragmentados. Roma, propriamente, era uma devassidão completa. Então, isso aí abalou. Mas essa questão moral é preciso analisar bem, porque às vezes você fala, era corrupção moral de Ásia. Não é verdade, porque já tinha uma forte influência católica em vários locais. Né? Então, isso aí não é uma meia-verdade. Né? Só um dado interessante dos bárbaros, quando eles chegaram em Roma, eles estavam acostumados a morar em cabana, eles não ocuparam as casas romanas, né? Eles fizeram cabana nas ruas de Roma. Você não conhecia. Puxa vida, depois é que eles foram aprender o que era morar em casa, com pedra, né? Com tijolo, eles não sabiam para que funcionava aquilo ali. Curioso. Interessante. Há autores romanos que falam da corrupção romana e que falam que os bárbaros tinham mais virtude que os romanos. E tinha. Que eles estavam numa decadência. Uma outra coisa é a fuga das cidades também. Porque a mudança dos bárbaros mudou hábitos também e foi uma interiorização do Império Romano. Com a interiorização, fica fragilizada as cidades, fica fragilizado o comércio, fica fragilizada a comunicação, dando espaço para secessão e separação. A mudança, a migração para o campo também é uma das causas do fim do Império Romano. Interessante, Marcelo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.